eu sou a Ana Sobral e este é o meu canal Mais Que Histórias. E então, contem-me tudo. Têm lido muitas histórias aos vossos filhos? Têm achado estas sugestões que eu faço interessantes? Partilhem, comentem, é sempre bom ouvir-vos desse lado. Pois é, nestes dias de inverno em que está mais frio, confesso que chegar à hora de pôr os meus filhos na cama é dos momentos que eu mais gosto na nossa rotina, no nosso dia-a-dia. Não só pelo conforto, não só pelo carinho, pelo afeto, pelo momento de partilha, mas também pela certeza de que estou a criar aqui hábitos literários, estou a potenciar futuros leitores, mas também porque estou a construir, tenho a certeza absoluta, de uma memória, de um momento inesquecível na vida deles. E vocês já pensaram nisto? De facto, quando nós libertamos um bocadinho este tempo que temos tão estressante às vezes do dia-a-dia para nos sentarmos 5, 10, 15 minutos ao lado dos nossos filhos, estamos certamente a criar memórias que vão ficar para a vida deles e que, com quase toda a certeza, num momento mais tarde, eles também vão gostar de reproduzir com os filhos deles, com os alunos, com as crianças, mas também ter a certeza que de facto estamos aqui a construir um potencial leitor, uma potencial criança, futuro adolescente, adulto, que vai gostar de ler, que vai pegar no livro com respeito, com cuidado e que se vai deixar embrenhar pela imaginação, pela criatividade, pela história, pelas letras, pelo texto, pelo vocabulário, enfim. Acho que vocês podem de facto pensar nisto quando escolhem um livro para contar aos vossos filhos e perceber que não é só meramente uma rotina porque os acalma, porque eles adormecem melhor, mas também perceberem que há aqui todo um potencial muito interessante e muito útil para a vida adulta deles. Esta semana eu trago-vos um autor que se chama Eric Carle, provavelmente já conhecem, já ouviram falar de um ou outro livro dele. Ele tem mais de 70 livros editados, todos ilustrados por ele. São livros que eu acho que são perfeitamente indicados para crianças mais pequeninas, a partir dos 2 anos, 3, com um conteúdo pedagógico gigante. E é muito interessante, de facto, perceber a obra do Eric Carle e o que é que o motivou a escrever estes livros e a ilustrar estes livros. Daquilo que eu li sobre a obra dele e sobre o percurso dele, percebi que de facto ele teve um cuidado sempre, uma preocupação sempre muito grande naquilo que é a transição da criança de casa para a escola e que, na opinião dele e também na minha e provavelmente na maioria dos educadores e também dos pais, é uma mudança que muitas vezes não é fácil, porque as crianças estão em casa, estão com a mãe, estão com os avós, estão com tios, estão com os pais, com os irmãos, portanto é um ambiente acolhedor, é um ambiente seguro, rodeado de pessoas que gostam, que os acolhem, que lhes dão carinho e de repente transitam para um espaço que, ainda que seja acolhedor e que também as pessoas que lá trabalham sejam pessoas profissionais e com um carinho enorme por aquilo que fazem, mas é um ambiente estranho para a criança, é um ambiente que não conhecem, é um ambiente que transmite alguma insegurança, algum medo, algum receio e, portanto, a adaptação pode não ser fácil. E foi através disto, através desta grande mudança, que o Eric Carle procurou criar estes livros como um instrumento facilitador desta mudança. São livros, como eu disse, também simples, com ilustrações que a mim me recordam sempre os tempos de jardim de infância, em que eu trabalhava no jardim de infância, muito porque usa as pinturas, as tintas, a própria expressividade de uma pintura feita por uma criança e através de recortes, através das montagens, ele faz as ilustrações. Os próprios livros, todos os livros têm sempre um conteúdo, mais do que a própria história e o desenrolar das personagens e o que acontece às personagens, têm um conteúdo pedagógico muito útil e são, sem dúvida, ferramentas para os educadores super importantes e deve fazer parte da biblioteca de uma escola, de uma sala, mas também da nossa casa, porque são livros que podemos usar logo desde o início, quando começamos a contar histórias aos nossos filhos, porque são fáceis de contar e podemos depois trabalhá-los de uma forma muito lúdica, de uma forma muito divertida. Ora bem, então, o primeiro livro do Eric Carle que eu vos vou apresentar
Eu acho que é mundialmente conhecido, toda a gente provavelmente já ouviu falar dele, mas para mim continua a ser um livro muito giro, muito interessante. Chama-se A Lagartinha Muito Comilona. É um livro que existe, é da Calandraca, faz parte do Plano Nacional de Leitura e é um livro que existe em pop-up, que existe num formato mais pequenino, cartonado, portanto facilmente manuseável pelas crianças mais pequeninas, com as suas mãozinhas mais pequeninas e se calhar um bocadinho mais descuidadas. Portanto é um livro que vocês encontram em qualquer livraria em diferentes formatos e por isso adaptado também às diferentes idades. Vemos então a pequena lagartinha ainda dentro de um ovo e que com o passar do tempo sai de dentro do ovo magra e esfomeada e começou logo à procura de comida. Comeu maçãs, comeu peras, morangos, mas ainda não satisfeita, comeu uma grande fatia de bolo de chocolate, um gelado, um pedaço de queijo, uma rodela de chouriço, um chupa-chupa, imaginem, uma tarte de cereja, uma salsicha, um queque e um pedaço de melancia. Claro que ficou com uma grande dor de barriga. Mas aquilo que satisfez mesmo a lagartinha foi uma saborosa folha verde. E claro que não vos vou contar o resto da história. Como veem, é um livro muito fácil, é um livro muito bonito e que pode ser usado exatamente para explicar este processo de transformação da lagarta até à borboleta, mas não só, há aqui também uma abordagem interessante às cores, há aqui uma abordagem também muito gira à alimentação, ou seja, aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos faz bem, desde comer os bolos de chocolate, chupa-chupas, etc., ou uma alimentação mais saudável, neste caso das lagartas, as folhas. E portanto é um livro que eu recomendo para vocês usarem aí em casa a partir dos 2 anos, 3 anos, sem problema nenhum. Outro livro do Eric Carle, muito também neste género de livros com conteúdos mais pedagógicos e que eu gosto muito. Este está em inglês, o que eu tenho cá em casa, e chama-se Da Cabeça aos Pés, e é um livro todo ele com frases muito simples e que faz aqui sempre uma comparação entre um movimento que um animal faz e o movimento que nós podemos também fazer. Imaginem o que é abrir este livro e poder dizer à criança que eu sou um pinguim e consigo virar a minha cabeça. Tu consegues fazer isso? E a criança responde: sim, eu consigo. Eu sou uma girafa e consigo mexer o meu pescoço. E tu consegues? Eu sou um búfalo e consigo mexer os meus ombros. E tu consegues? E por aí fora há uma série enorme de movimentos. É um livro muito útil para trabalhar questões da lateralidade, questões de movimento do nosso corpo, exatamente para consciencializar as diferentes partes do corpo. E isto é tudo um trabalho que se faz, por exemplo, em jardim de infância, logo desde o início, logo a partir dos 2 anos, 3 anos. Portanto, é um livro muito engraçado, muito simples, muito interessante, com este movimento todo e que eu acho que é uma leitura muito divertida para vocês aí em casa. Seguindo também esta linha de histórias com estas informações úteis para trabalhar com as crianças mais pequenas, claro que também mais velhas, porque são sempre áreas de expressão que são importantes trabalhar em qualquer idade, mas sabemos que logo desde muito cedo, e muito em jardim de infância também, no contexto de creche, jardim de infância, são áreas de conteúdo que são trabalhadas muito cedo, que é as áreas da expressão, da comunicação. Aqui, terceiro livro chama-se A Pequena Semente, The Tiny Seed, também está em inglês, mas também há em português, também o arranjam em inglês, e também nos mesmos moldes da lagartinha muito comilona também arranjam mais pequenino, cartonado, portanto mais fácil de manusear para crianças mais pequeninas, e é um livro que usa o mesmo registro de ilustração, portanto quando nós olhamos para estas ilustrações
pelo menos para mim, faz-me sempre lembrar as pinturas das crianças. Estou sempre a imaginar as crianças a pintar folhas muito grandes com muitas tintas, muita cor, e depois a recortar e a dar uso a esses recortes para criar estas ilustrações tão bonitas. E portanto, este livro, quando abrimos, ele fala-nos das diferentes estações do ano e de um sem número de sementes que voam com o vento, e à medida que vão voando, umas sementes vão resistindo, outras sementes nem por isso. Como veem, A Pequena Semente é mais um livro muito útil que nos fala de toda a transformação, o processo de transformação, desde a semente até à flor. Fala-nos também das diferentes características das estações do ano e, portanto, é obviamente um livro muito útil para trabalhar estes conteúdos. Outro livro do Eric Carle que eu também gosto muito, que fala sobre um pequenino ratinho. O título é Queres Brincar Comigo? Também é da Calandraca. Nós abrimos e encontramos um pequenino ratinho que tinha saído de casa para procurar alguém com quem brincar. E encontra um cavalo e pergunta-lhe se quer brincar com ele, mas o cavalo está muito ocupado a pastar a erva do prato. Depois encontra um crocodilo e pergunta ao crocodilo se quer brincar com ele, mas o crocodilo não pode, porque vai tomar banho no rio. Aparece ainda um leão e o ratinho pergunta se o leão quer brincar com ele, mas o leão diz que está ocupado porque vai pentear a sua juba. E por aí fora, um sem número de animais que vão aparecendo e vamos aqui encontrando as características dos diferentes animais, aquilo que eles fazem no seu dia-a-dia, e temos um pequeno ratinho e é interessante aqui esta imagem do rato pequenino e portanto que nos dá alguma pena porque é pequenino, está sozinho e procura alguém para brincar, e depois aparecem sempre animais muito grandes, muito maiores que ele, mas estão todos muito ocupados a fazer as suas coisas, e no final há uma pequenina ratinha que aparece e que brinca com o rato e que, sabe-se lá porquê, conseguem até safar-se de uma cobra que se preparava para os comer. Pronto, é também uma sugestão do Eric Carle e que ajuda aqui a trabalhar também as questões da amizade, mas também as questões dos animais e a aprender aqui o vocabulário de novos animais, nomes de novos animais, os movimentos e aquilo que eles fazem. É um livro muito útil também para estas questões que podem estar a trabalhar na sala, por exemplo, uma educadora, ou só em casa, no momento de leitura, antes de ir para a cama. Também é uma história muito interessante e que ajuda de facto aqui a enriquecer vocabulário, ajuda também a conhecer os outros animais e as suas características. E por fim, apesar de que existem muitos mais livros do Eric Carle, e eu ficaria aqui mais uma hora a falar sobre os livros do Eric Carle, há um livro também que eu gosto muito, talvez tenha sido o primeiro ou o segundo que eu adquiri do Eric Carle, chama-se Papá, por favor, apanha-me a lua, também faz parte do Plano Nacional de Leitura, é da Calandraca, e também aqui é interessante porque ficamos a conhecer todas as fases de transformação da lua. Abrimos o livro e temos a história da pequenina Mónica que olhou pela janela e viu a lua, e a lua parecia estar muito perto. E ela pensou, queria tanto brincar com a lua, e tentou apanhá-la, mas não conseguiu. Pediu então ajuda ao seu pai. E o pai foi buscar uma escada muito comprida, colocou a escada em cima de uma montanha e foi subindo, 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 e a lua cada vez foi ficando mais pequena, mais pequena, mais pequena, e quando estava do tamanho certo, apanhou a lua e deu à Mónica.
Claro que a história não fica por aqui, ainda há assim um ou outro desenvolvimento, e assim termina mais um vídeo do Mais Que Histórias com a sugestão de um autor para mim muito bom, que é o Eric Carle, como eu vos mostrei, vários livros dele. Acho que são livros muito indicados para crianças mais pequeninas, portanto, se andavam assim sem ideias do que é que podiam ler aos vossos filhos ou ler às vossas crianças nas vossas salas, principalmente educadoras de creche, de jardim de infância, aqui está uma sugestão que é excelente porque tem um potencial gigante para ser trabalhado numa sala de aula, numa sala de jardim de infância, de creche. Há inúmeros trabalhos que podem fazer com estes livros, teatros, dramatizações, a reprodução da história, o reconto da história, pinturas, enfim, um sem número de atividades super interessantes, super pedagógicas e cheias de conteúdos importantes para as crianças adquirirem logo desde o início, ou então só para contar em casa, porque também são livros bons para se ler antes das crianças irem dormir. Espero que tenham gostado, conto convosco no próximo vídeo. Adeus, beijinhos!